Bem, como vocês podem ter percebido pelo título desse vídeo, na realidade é sobre esse título que eu estava me referindo na introdução do vídeo anterior. E a primeira coisa que eu recomendo qualquer um que estiver me escutando aqui é que se tu não viu meus últimos 2 vídeos, faça isso, porque isso aqui, olha, era para ser vídeos curtos e sucintos, só que sempre que eu entro em qualquer assunto tem uma mínima relevância para a construção social, eu me sinto obrigado a incluir uma série de fatores para o negócio não ficar muito superficial. Então acompanhe os 3 últimos vídeos aí mais curtos, 2 últimos vídeos na realidade, esse aqui sendo o terceiro, e vamos continuar a partir de lá. Bem, por que eu coloquei esse título aí especificamente? É que na realidade um dos fatores que me influenciou a fazer uma atualização desse meu tipo de raciocínio contra a sexualização da nossa juventude foi um vídeo em que, assim, o contexto dele basicamente é uma criança confrontando a mãe dele que vende conteúdo, porque assim os colegas da escola dele estavam cometendo bullying assim com ele, né? Porque sabiam que a mãe dele vendia conteúdo e estavam fazendo comentários sobre isso, né? Inclusive até tem uma parte específica do discurso que ela pega assim, ela pergunta o que tá falando para ele e ele tá chorando e fala: tua mãe é a maior gostosa. Aí ela fala assim: mas tu prefere que me chamem de feia ou gostosa? E daí ele fala assim: de gordona, né? Daí até essa frase da criança é bem reveladora, né? Que deixa bem claro o ponto de vista da criança. Não talvez todas as crianças do mundo, talvez seja possível uma mãe criar uma criança que não vai ter essa relação. Mas o que eu acredito que facilmente mostra ali é que na verdade a criança ela é muito assim possessiva com a atenção e qualquer tipo assim de assédio que a mãe dele sofre, né? Então vender esse tipo de conteúdo, atrair esse tipo de atenção, esse tipo de comentário, eu acho que, olha, eu não sem ter assim um estudo aprofundado sobre essa questão, mas eu acho que é dificílimo uma criança ser confrontada com essa realidade e isso não ser uma espécie de problema ou um verdadeiro trauma na construção dela, da formação de eu dela, né? Por que eu falo isso? Bom, isso é baseado em algumas outras coisas, né? A própria expressão, assim, com perdão do termo, né, de filho da puta, por que isso se popularizou? É porque, assim, para quem já refletiu ou já até pesquisou sobre questões psicológicas também, é evidente que crianças que de fato eram filhos de prostitutas, por assim dizer, é bem difícil aquela criança crescer com aquela realização dela e isso não afetar um pouco, né? Entra também na própria visão assim de rapazes nessa figura, né? Tem até, falando um pouco assim, de questões assim, folclóricas e históricas que eu acho interessante, né? O próprio personagem do Jack Stripador especula-se que ele era o filho de uma prostituta e tudo mais. Então tem isso daí, eu diria que nos dias de hoje dá pra dizer que é bem documentado, sabe? Então assim, vender conteúdo pornográfico na internet é exatamente igual fazer prostituição? Não. Mas agora dizer que a exposição não é semelhante, a atenção que atrai, os julgamentos e todas as questões sociais em volta disso não são bem parecidas, eu acho que dá pra dizer que são sim, sabe? Então, né, esse é o primeiro ponto, indo bem direto à questão, porque assim, olha, né, eu não quis fazer essa declaração lá no começo, mas agora que eu vou reiterar. Isso aqui não é sobre eu, não é sobre tu, não é sobre casos individuais, né? É basicamente sobre uma questão da sociedade que mudou muito radicalmente nos últimos 3 anos, sabe? Chegou a pandemia, um monte de mulher que nunca tinha se enxergado como criadora de conteúdo começou a se aventurar nessa questão. E assim, olha, eu vou até fazer um esclarecimento, olha, talvez assim no mundo ideal, em que não tem construções sociais assim que a gente pode definir como patriarcais, e ali eu vou discutir se elas são boas, são ruins, são certas ou não, moralistas ou não, éticas ou não. O ponto é, no mundo que não tem nada disso, as mulheres poderiam fazer qualquer tipo de exposição e além tipo, assim, disso não afetar possíveis relações futuras sociais, isso também não afetaria a psicológica de filhos e familiares, enfim, pessoas que têm laço com essas mulheres, sabe? Beleza, a gente poderia falar que no mundo dela nada disso importaria. Mas se vamos ser realistas agora, vamos ser pragmáticos, não é assim que as coisas funcionam, sabe? As pessoas não são soltas no mundo, as pessoas têm laços, e a gente pode ficar discutindo sobre como modificar a cultura, mas agora eu estou fazendo uma análise do efeito prático e pragmático desse movimento que aconteceu muito durante a pandemia, sabe? Um monte de mulher achou que começar a vender conteúdo pornográfico era uma questão simples de decidir e que não teria, sabe, reverberações futuras na vida dela, sabe? E
com o que, se vocês verem o que mostra de dados, pesquisas sobre os assuntos, está evidente que está mostrando que não, sabe? É evidente que está mostrando que rola sem prejuízos, não só no aspecto social, mas psicológico dessas mulheres que entram nesse caso. A questão da renda, de que mulheres que fazem renda com isso, geralmente, tipo assim, são poucas mulheres que fazem muita grana e várias outras meninas entraram nessa questão achando que dá certo e não deu. E também muitos fazem só para assim, fazer uma renda extra, digamos assim, mas o ponto é que essa renda extra não vem assim sem outros contrapontos, sabe? Então foi digamos que uma decisão premeditada que muitas mulheres fizeram por diversas questões durante esse momento da pandemia, né? De vez em quando mulheres muito jovens, sabe? Enfim, qualquer pessoa, hoje em dia eu acho que qualquer pessoa que anda por redes sociais, tu encontra esse tipo assim, mesmo que tu não esteja procurando, tu encontra perfis de meninas que estão assim, isso eu digo pra vocês que aparece em qualquer lugar, sabe? Tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Tinder e aplicativos parecidos com o Tinder, qualquer lugar pode aparecer esse tipo assim de menina, e no final dos contos até uma mulher que nem é, tipo, ela nem tem uma conta de vender conteúdo, ainda assim ela também vende conteúdo, sabe? Então, né, mais uma vez para reiterar algo que eu não tinha dito nesse vídeo, mas falei em outros, eu não estou vendo aqui sobre o ato assim moralista, eu estou realmente pensando nos efeitos práticos, pragmáticos, de que efeito que vai sair, sabe? Foi bom para as mulheres que entraram nisso de cabeça assim, sabe? Refletindo sobre essa questão no presente momento, eu acho que foi algo assim premeditado, e tipo, premeditado não, foi precipitado, eu acho que muitas mulheres não deveriam ter feito isso, não porque eu estou julgando, mas porque o que isso vai resultar de fato na prática? Essas mulheres enriqueceram por causa disso? Não. Teve algum prejuízo? Teve. E que tipo de prejuízo tem? Acho que muitas vezes vai vir nessa questão assim, das crianças, sabe? E daí agora, para a segunda metade desse programa, eu vou estender para outra questão que daí tem a ver assim com o conteúdo que dá para definir, que eu defino como erótico ou inadequado para crianças, para coisas assim que não é necessariamente pornografia, sabe? E eu vou usar de anedotas pessoais e vocês têm a opinião de concordar ou não, discordar ou não, e ver se vocês acharam, esse cara daí, ele é conservador, ele é muito moralista no que ele está falando, né? Mas, assim, desde quando eu era uma criança eu refletia sobre essas questões, até porque eu fui hipersexualizado também, eu tive várias condutas, eu passei por várias coisas que eu não vou ficar relatando aqui, porque eu vou ficar falando só por mais 3 minutos, que eu acho que não foi bom para mim, não foi sadio, comportamentos, pensamentos que, retroanalisando a questão, eu acho que foram introjetados em mim por uma questão social mesmo, sabe? Cultural. E eu falei muito da questão assim de que era mostrado na mídia, mas eu acho que o mais agressivo mesmo era a socialização com os homens mesmo, sabe? Os homens incentivando. Por que eu tô falando homens? Porque eu, sendo um homem, eu ficava mais facilmente num espaço ocupado unicamente por homens, e os comentários, eu me lembro como é que era, e o teor e os incentivos e tudo mais. Então eu acho que a sociedade não media, sabe? Não tomava, os homens à minha volta não tinham responsabilidade do que eles estavam incentivando nos rapazes, ou eles até achavam que era correto, e até achavam que eu não teria problema nenhum, né? Só que agora, a gente está em 2023, a gente tem outras questões acontecendo hoje em dia, né? E uma relação, num caso meu pessoal, teve uma vez que uma menina que eu tava ficando, ela pegou e me mostrou, assim, um conteúdo que ela tava fazendo para colocar numa rede dela, e é, tipo, acho que era TikTok, se eu não me engano, daquelas danças coreografadas e tudo mais, e nos bastidores daquele vídeo tinha uma criança, que eu sabia que era criança, era assim, né, um sobrinho dela e tudo mais, e eu fiquei assim, eu, né, fiz um questionamento sobre aquela questão, né, tipo, se ela achava, né, por que elas estavam, tipo, se elas não viam problema em estar dançando aquele tipo de música e aquele tipo de dança na frente da criança, ela me disse, não, mas ele é uma criança, ele não tem, assim, esse tipo de maldade, né. Aí vocês têm que levar em consideração o que é uma psique humana, sabe. Eu estou, tipo assim, familiarizado com conceitos, tipo assim, sei lá, pode falar assim até como memória genética, sabe? Então, assim, eu particularmente acho que o movimento do rebolado, ele não tem como ser interpretado de outra forma, senão como sexual, e eu acredito que tem, né, como eu falei, memória genética é uma questão, que se tu não sabe o que é, eu não vou conseguir te explicar agora, talvez tu ache que isso não exista, mas eu acredito que exista assim, sabe? Então, eu acho sim que certas coisas, sabe, não precisam ser feitas na frente de crianças, tá ligado? Só que, né, a menina não concordou comigo, ela me rechaçou, sabe? Disse, ela que sabia e tudo mais, né? Mas agora eu tô só usando isso para contar uma história, sabe? É o tipo de visão que eu tenho, assim, olha, e não é assim sobre, o que eu assisto, deixo de assistir, o que eu faço na minha vida privada e pessoal, mas eu acho que tem que ter um bom senso no que tu tá falando e fazendo e estimulando na frente de um jovem, sabe? De uma criança, né? Com 4, 5, 6 anos de idade, sabe? Eu acho que a gente não tinha muita responsabilidade nisso lá atrás, e as pessoas não têm muita responsabilidade sobre isso também hoje em dia, sabe? E eu não acho que seja saudável, entendeu?
acho que hipersexualizar os jovens acaba expondo eles para questões de perigo real, sabe? Acho que numa sociedade que hipersexualiza as crianças faz com que eles tenham mais chance de acabar, enfim, se colocando numa situação de perigo, né, por causa desse tipo de incentivo antes da hora. Basicamente era isso, espero que tenham entendido o meu ponto e fiquem, né, sintam-se convidados a discordar de mim aqui embaixo. Inclusive eu gostaria bastante que fizessem comentários. Valeu!